Oi, turmas do sexto ano, sou a professora Wanda. Vamos para mais uma aula de arte. O som e o tempo, a arte do tempo. Criar música é compor com sons, é escolher tempos, silêncio, sequência sonora. É combinar ritmos, textura, harmonia e melodia. A música também é conhecida como a arte do tempo. Ao compor nessa linguagem, brincamos com o som e com o tempo. Quando criamos uma composição, organizamos os sons de acordo com suas características e geramos partes que formam um todo maior, a música. Em relação aos elementos de linguagem para a composição, podemos dizer que existem a harmonia, a melodia e o ritmo. Compor música é organizar sons de maneira criativa segundo esses elementos. Cultura hip hop é uma manifestação cultural que tem sua origem na década de 1970 em localidades urbanas dos Estados Unidos, Jamaica e países da América Latina. É uma cultura de forte influência afrodescendente. Embola a bola, embora sem embolar. Peraí, que embolada é essa? Bom, gente, na atualidade, a embolada do Nordeste pode encontrar a cultura hip hop. Em 2012, os artistas pernambucanos de embolada, caju e castanha enfrentaram o rap e compositor paulistano Emicida. As duplas de embolada utilizaram um instrumento de percussão para marcar o ritmo, sendo o pandeiro o mais recorrente. O interessante é que alguns emboladores incluem as pessoas do público nos versos improvisados, uma excelente estratégia para cativá-las e mantê-las na apresentação. Há momentos em que artistas da embolada também podem convidar outros, inclusive de ritmos diferentes, para o desafio. A base da criação é o improviso. Na cultura hip hop também temos a criação do improviso. Na linguagem do rap existe uma modalidade de improviso vocal, na qual o ritmo, a mensagem e a velocidade são elementos relevantes. No Brasil e no mundo, o costume de misturar as influências é muito comum na música ou na dança, como na mistura do rap com ritmos da cultura nordestina e até com o samba. Cantos de todos os cantos. Há muitas vozes em todos os lugares. Há cantos em todos os cantos e culturas. Na canção Orerú Nhamundá Tupã, crianças e jovens cantam reverenciando nossos pais são o sol e o trovão. Essa música é interpretada pelos descendentes de povos que foram os primeiros habitantes da nossa terra. Olhando para o passado, observamos que cada cultura criou o seu jeito de fazer música e interpretar canções, com base nos materiais aos quais tinham acesso e nas ideias que surgiam no cotidiano. Entre os povos indígenas, os pajés são conhecedores de cantos sagrados e rezas cantadas que, segundo as crenças dessas culturas, espantam os maus espíritos, curam doenças e atraem energias positivas. Cantar também foi a luz para os africanos, que desembarcaram no Brasil com a dor da condição de escravizados e a saudade da liberdade dos familiares e das suas terras. O canto e a máquina. Você sabia que faz pouco tempo na história da humanidade que a voz pode ser ouvida sem que a fonte sonora fosse um ser humano presente? O primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana foi criado apenas em 1857. Seu inventor foi o bibliotecário francês Édouard Léon, que batizou sua criação de fonautógrafo. Esse aparelho, entretanto, apenas registrava o som, sem poder reproduzi-lo. Em 1877, o estadunidense Thomas Alva Edison criou o fonógrafo, aparelho capaz de registrar sons em um cilindro revestido de folhas de alumínio e reproduzi-los.
Mundo musical. Se não tivéssemos conquistado avanços tecnológicos para ouvir uma canção interpretada por uma cantora ou um cantor atual, que você aprecia, mas vive e se apresenta em outro país, teríamos de viajar até o local da apresentação ou esperar que o ídolo musical viesse ao Brasil. Ou ainda, poderíamos ouvir essa música somente por meio de alguém que soubesse cantá-la, mas ainda sem os avanços tecnológicos sonoros, talvez nem chegássemos a conhecer o trabalho musical de músicos internacionais. Atualmente, por causa da facilidade de divulgação na internet, temos notícia da arte de muitos músicos que ganharam fama mundial e podemos apreciá-la. Há exemplos de criatividade na nova geração de artistas brasileiros. Você já ouviu falar em disco de vinil ou fita cassete? Na sua residência há esses objetos? Como eram usados? Ou será que ainda são? Interessante, os discos, eles continham sulcos em suas superfícies que registravam o som, ou seja, a voz e os instrumentos musicais se transformavam em marcas que continham determinada informação. Quando a agulha do toca-disco deslizava pelos sulcos, a informação era novamente traduzida em som. Existiam também as fitas magnéticas, passaram a permitir a regravação de informações. Todavia, a qualidade do som reproduzido diminuía a cada regravação. Música e tecnologia. Então, foram criados os discos compactos, os CDs, com qualidade superior à dos discos analógicos e das fitas magnéticas. Apesar de ainda encontrarmos no mercado as mídias físicas, especialmente os CDs, elas se tornam cada vez mais objetos de coleção. Você não precisará mais ter um CD com músicas do seu artista ou grupo preferido, nem precisará esperar a música tocar no rádio. Se você puder acessar o mundo virtual, a internet, lá estará a gravação de músicas, videoclipes, shows, que podem ser traduzidos em sons e imagem por meio do seu dispositivo digital. Graças à tecnologia, o canto pode atravessar cidades, países e continentes. Pode chegar à sua escola, à sua casa, aos seus fones de ouvido. Existem vários gêneros musicais, como samba, rock, pop, forró, pagode, funk, blues, jazz, sertanejo, hip hop, MPB, chorinho, música clássica, eletrônica, música folclórica, entre outros. Alguma vez você reuniu o nome de várias músicas para compor uma lista com elas e reproduzi-las depois? Você sabia que em aplicativos feitos para computador ou celular é comum a opção de criar esse tipo de lista, que se chama playlist em inglês? É muito bom ter perto de você as suas músicas preferidas para ouvir quando quiser, seja com fones de ouvido ou pelas caixas de som.